Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um VersaCast e continuando a saga de análise de obras do PAS 3. Continuando nas análises de obras visuais, estamos com o professor Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos de volta para mais uma análise de uma das obras do PAS 3. Hoje a gente vai fazer uma análise de uma obra que é a cara do CCBB, assim. Eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, porque parece que quem já foi ao CCBB, caso você não tenha ido, o CCBB gosta muito de obras contemporâneas, de instalações De instalações, artísticas. que é o caso dessa obra. E é o caso dessa obra. Então eu já vou começar fazendo essa análise. Essa obra é uma instalação, tá? A instalação artística ela surge no pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, existe um movimento entre os artistas de contemporaneidade, mas de uma sensação de perda de essência, sabe? Foi falado muito durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o princípio, né, inicial dela se dá por conta dessa noção de pertencimento, dessa noção de povo, de uma raça pura, de uma raça ariana. Então, essa noção de essência, ela permeia a guerra e permeia depois também a arte, porque depois fica uma discussão sobre o que é essencial, qual que é a nossa identidade. De guerra, elas sempre surgem na arte, né? Sempre Como são reflexo. uma crise existencial ali que gera novas reflexões. E assim, é a parte mais sensível do ser humano, porque é o que eu sempre repito e vou falar novamente. Em potencial, todos nós somos artistas. O ser humano, ele é artístico, ele precisa da arte para se comunicar desde o período paleolítico, né? Os desenhos que a gente faz, essa necessidade de registrar a sua existência na história, ou criar uma comunicação que não seja verbal, mas que seja visual, que seja de sensações, sonora, a música, a atuação. Então, o ser humano, por si só, ele é uma criatura artística. E aí as guerras, elas criam essa noção de que, na verdade, para onde a gente está indo? O que a gente está fazendo? Né? Uma das obras que a gente vai falar também, já adiantando um pouquinho o assunto, é uma obra do Cobra, que é um artista plástico brasileiro. E uma das obras que ele analisa é a Covid-19. Né? A gente vai fazer essa análise, que é a vacina Covid-19, é um mural. Estou curiosa para saber como é. É uma obra que, novamente, a gente passa por uma sensação de redescoberta sobre muitos signos. A pandemia, ela trouxe essa sensação, assim como a instalação artística, assim como o pós-modernismo aqui no Brasil, assim como outros conteúdos, outros movimentos artísticos vão ser influenciados. Então, hoje eu estou fazendo aqui um parâmetro para vocês, para poder relacionar que a instalação ela surge num contexto pós-guerra, justamente porque ela vai trazer uma nova perspectiva artística. Esse desejo de transformar a arte como a gente consumia, mas transformando ela também em algo mais reflexivo, mais crítico, mais um reflexo da sociedade e daquilo que a gente estava produzindo, de bom e de ruim. Então, a instalação artística é uma modalidade que vai criar um cenário mesmo, é um ambiente que você entra e tudo nele é artístico. E aí ele vai poder estimular as suas sensações, os seus sentidos de várias formas. Pode ser contato, pode ser visual, pode ser, eu estou com auditivo, olfativo, inclusive. Pode ser com o paladar. Eu já fui em uma instalação artística que tinha coisas para você realmente comer e você ter essa sensação. E também, querendo ou não, o olfativo ele está ligado muito com o paladar. Tudo, E você sentia gosto, assim, enfim. Então, essa proposta de novo trabalho, ela convida o público a emergir, a entrar na obra e não a assistir, a contemplar de longe. Essa sensação que eu tenho quando você vai em uma instalação, né? Você faz parte da obra, você não é só um espectador. E literalmente parece que você entrou, né? Quando a gente é criança, a gente vê aqueles desenhos que, sei lá, o personagem entra na TV, ou ele entra num quadro. É a sensação da instalação. A gente sente que a gente está dentro da obra. Então, tudo nela é elemento. É elemento visual, é elemento pictórico e faz parte. E a gente mesmo faz parte da própria obra. Então, fazendo essa breve explanação sobre o que é, de fato, a instalação, eu não vou entrar aqui exatamente numa análise
enfim, diferenciação técnica, aham. cada um e tudo mais. Inicialmente, ela era realizada dentro de museus. A maioria das instalações artísticas que a gente vê durante esse início, nesse período entre os anos 50 e 60, aconteciam dentro de museus, mas a gente tem outras modalidades de instalações artísticas, e eu vou, inclusive, pedir esse estudo de vocês, pesquisem sobre a land art. A land art é uma modalidade artística que cria uma instalação artística, só que inserida no meio ambiente, numa praia, numa floresta, numa montanha, e faz uma composição que parece que aquilo foi criado pela natureza. Então, eles fazem sei lá, uma instalação mesmo, de fato, um ordenamento de elementos, por exemplo, pedras. Sabe quando a gente vai na cachoeira e a gente vê aquelas pedrinhas? De pedra. Isso é mais ou menos uma ideia do que seria essa instalação artística, só que a land art. Então, dá a impressão de que foi algo criado pela natureza, mas foi criado pelo homem. E qual é o reflexo disso? Qual é a reflexão que a gente faz sobre isso? A land art, ela surge justamente para valorizar o caráter ecológico, sobre essa questão de preservação do meio ambiente, entre outros aspectos. Traz outros significados. Exatamente. Então, tudo isso está muito em voga no tema da nossa prova, está muito em voga com o que o Enem e o que a UNB costuma tratar muito, e são temas correlacionados, interdisciplinares, que a gente pode, inclusive, fazer uma relação com a biologia. A biologia é um prato cheio, quando além a gente da fala de meio ambiente, obviamente a biologia vai ter muita conexão. Com certeza. E aí, sabendo já de tudo isso que a gente está falando, e não à toa eu estou falando sobre tudo isso, porque a nossa obra Sica Magnum, ela vai fazer um reflexo também, um parâmetro sobre isso. Essa é uma instalação artística que começou em 2013, tá? É uma obra do Daniel Canogar. Daniel Canogar é fotógrafo, ele é professor da Universidade de Navarra, na cidade de Pamplona, na Espanha. Ele é um artista contemporâneo, fotógrafo, trabalha muito com essa parte de design também, trabalha muito com esse efeito da luz, da cor e do movimento no mesmo plano, em telas. Ele trabalha muito com novas tecnologias. E ele é de pai espanhol e mãe americana. Então, ele se forma em fotografia na Universidade de Nova York, e vira um pesquisador nesse campo da composição a partir da materialidade física que é a luz, né? Da materialidade física e os efeitos dela com a luz. Então, ele vai privilegiar suportes que reflitam a luz ou que sejam fontes emissoras de luz, e a gente vai ver isso também aqui na nossa análise da nossa obra. Antes de tudo, para a gente conhecer a obra, existe um vídeo sobre essa instalação artística. E aí, eu vou fazer esse convite a vocês. A gente vai fazer um episódio especial que, em vez de convidar vocês a assistir a obra antes e estar aqui depois, a gente vai colocar a obra agora para você assistir, já que são 2 minutinhos bem curtos, bem rápidos. Então, fiquem atentos. Vamos assistir a obra e daqui a pouco a gente volta. I'm fine. Stay away from her. 陳 Sir，唔該你俾呢個片。呢個俾兜買。 Can I Numbers, wait? top drawer, left side, all. Come on, get your ass up. Dina's got the filtering process starts. We got 1 or 2 down drunk. His name? Me, sir, and I'll tie your balls round you. ¿Qué has pensado en lo que debe de haber hecho el pan? Are you holding him somewhere? You have never been faithful. ไม่รู้หรอกผมต้องเจออะไรมาบ้าง Oh, good God. You have to go.
Bom, vimos a nossa obra, esse vídeo breve sobre o que é a instalação artística. É uma sala escura onde você entra e tem uma projeção, né? Ao fundo nós temos uma composição, são 360 DVDs. Cara, muito. É bizarro pensar na complexidade para aquilo acontecer daquela forma. E assim, é bem complexo mesmo, eu vou explicar isso, mas são 360 DVDs que fazem uma composição circular e tem uma projeção, né? A gente percebe que tem imagens que são projetadas, tanto em cada um dos DVDs, por isso que é um tipo de projeção mais conhecido hoje em dia, que foi utilizado, por exemplo, na abertura da Copa, na abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, que é a projeção mapeada. Então, é um projetor, é um tipo de projetor e é um tipo de programa que ele lança a imagem somente naquela região específica. Então, esse projeto, essa instalação artística, ela demandou um trabalho pregresso de composição, de alinhamento muito grande, assim. É um trabalho muito exaustivo de você alinhar. Primeiro... Uma das primeiras cenas são a composição de rostos, né? E cada um dos rostos está em cada um dos CDs. Bizarro a complexidade disso. E assim, aí é o que a gente vai falar sobre. Mas antes da gente entrar nas características técnicas, Sophie, qual foi a sensação que você teve ao assistir esse vídeo? Cara, a primeira sensação foi de sobrecarga. Era muita informação em 2 minutos de vídeo e muitas sensações completamente diferentes. Então, a primeira cena tem muita conversas sobrepostas, né? E outras cenas tem passagens rápidas, talvez carros, motos, trânsito. Velocidade, essa sensação, né, de mudança. E muita cor e textura. Muita troca de cor e textura. Eu relacionei muito à natureza, assim, a flores, a coisas... que a gente relaciona coisas mais coloridas, mais alegres, né? Então foi, assim, 2 minutos muito intensos. E a gente consegue perceber que a composição, por vezes, cria imagens em pulsação. Que é algo... junto com as sensações sonoras. Exatamente. E essas imagens em pulsação, tem imagens, por exemplo, como se fosse uma relva cobrindo um Coisa vai campo, passando, uma né? chuva que vem passando, tem a sensação, o barulho de chuva, fogo crepitando. Então, é justamente sobre isso. Essa obra, ela faz uma reflexão sobre essa evolução tecnológica, né? O Daniel Canogar, ele disse, uma frase dele, no dia a dia eu sou tecnófilo, ou seja, viciado em tecnologia. Mas ao refletir sobre como a sociedade está mudando, me torno um tecnófobo, ou seja, uma pessoa que tem fobia de tecnologia. Por quê? A reflexão que a gente faz nessa obra é sobre o consumismo e sobre o reaproveitamento de materiais. Há 10 anos atrás, gente, quando essa obra aqui foi lançada em 2013, o DVD era uma das mídias mais consumidas do mundo, mas já existia a projeção de que já era uma mídia... Já estava se tornando obsoleto. Então, assim, qual foi a última vez que você abriu um DVD e assistiu? Cara, o que eu acho mais maluco é que o computador hoje não vem com leitor de CD. Não vem com leitor de DVD, não vem com... existe mais. Você ainda tem um aparelho de DVD na sua casa? Quem tem? É exatamente Nem isso. o computador mais antigo da minha casa tem leitor. E isso foi há 10 anos atrás, gente. Isso é muito novo. É muito novo, é muito recente. Então, para a gente parar para pensar, a gente pode pensar sobre os meios tecnológicos, os meios de produção e como essa sensação de movimento, ela é transposta na obra. Essa sensação de, como você disse, de mudança, é muita informação. Como que ele projetou e como que compôs essa obra? Ele pegou as imagens dos DVDs. Todos aqueles DVDs que estão lá são filmes de Hollywood. São imagens de filmes. Eu não sei quais são os filmes, mas vamos colocar aí. Filmes premiados, filmes que fizeram sucesso. Gladiador, sei lá, Fantástica Fábrica de Chocolate, filmes de ação, filmes de Velozes e Furiosos, enfim, qualquer filme que você imaginar. São produções cinematográficas de Hollywood. E ele pegou as imagens e fez uma composição a partir das imagens, projetando em cada CD, por vezes, a mesma imagem ou várias imagens de pessoas diferentes. Se compondo. E tem uma sensação também, por isso a ideia da instalação artística, de mexer com outros sentidos, também a questão sonora. Porque ela cria também uma sensação de
de incômodo, de meu Deus, é muita informação. A cada momento ela vai mudando a sensação. E eu confesso que, Exatamente. assim, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de interpretação artística. Então, quando a gente fala de instalações que mexem com outros sentidos, isso facilita muito interpretar essa sensação que eu tô sentindo. É, Desculpa. Muito mais do que um quadro. sim, total. E assim, é por isso que hoje em dia, inclusive, os museus estão cada vez mais vazios. Essa Tem a ver com a nossa busca. intensidade da nossa rotina, dessa Com aceleração. certeza, a nossa sensação, a gente hoje nós somos criaturas extremamente plurais. Qual foi a última vez que você viu um filme inteiro e não pegou no celular? Garanto que tem muitos anos. Por quê? Porque a gente tá aqui assistindo um filme, uma série, qualquer coisa, a gente pega o celular, manda uma mensagem, ou vê alguém e fala, nossa, a pessoa fez qual filme? E aí a gente não consegue. A gente tem dificuldade de Focar. fazer uma coisa por vez. E assim, o único local que eu vejo que a gente ainda faz isso, mas porque senão a gente passa de mal educado, é no cinema. Porque você gera uma luz, mas tem muita gente que eu E tem vejo muita gente que faz isso, que não faz sejam essas isso. pessoas. Que você tá lá e você vê a pessoa aqui assim, pegando, e a gente não consegue ficar 2 horas desconectado. A gente está o tempo todo conectado. Então, essa obra ela vai trazer essa sensação de urgência, de que a gente precisa produzir, precisa montar, precisa fazer, e são Ela muitas gera um informações. cansaço, né? Ela gera um cansaço mental também. É uma instalação artística que fica em looping, então você podia entrar nessa sala em vários momentos e ela vai passar essas imagens. A ideia não é que você assista ela por inteiro ou por completo, se quiser pode, mas a cada momento que você entra, você tem essa sensação de produzir ou de ser parte de algo muito grandioso, muito novo, e parece que você está num furacão de informações novas. Né? Então, a todo momento, ao mesmo tempo, parece que tudo é novidade, mas nada é novidade também. Então, São elementos conhecidos. são elementos conhecidos. E aí também tem a sensação de que, ao mesmo tempo de que tudo é novidade na internet e no mundo, nada é. Porque tudo está sendo criado ao mesmo tempo. Tudo que a gente faz. Essa caneca hoje já não é mais a nova. Lançou o iPhone 17, mas da Coreia do Sul já estão inventando uma nova. Então, a sensação de que os materiais, os nossos meios de comunicação são voláteis, tudo é muito impermanente. Então, tem essa sensação de impermanência mesmo. E explicando um pouquinho sobre a etimologia da obra em si. Sica é uma moeda de ouro que na Babilônia as pessoas mais ricas usavam e elas bordavam na própria roupa. Então, é um primo antigo da lantejola. Então, a legal. roupa de lantejola, ela provoca essa sensação. Esse reflexo, né? Esse reflexo. Por quê? Porque o Sica tinha essa sensação de que quando você batia a luz do sol no ouro, ele refletia e aí você, de alguma forma, estava sendo tocado por Deus. Você emitia luz. E a lantejola é um primo antigo da Sica. Então, o que ele faz aqui, magnum é grande, magno, né? Do latim grande, grandioso, poderoso. Então, ele cria uma Sica, ou seja, esse material que vai refletir a luz, só que grandioso. E esse material, ele está sendo desvirtuado, está sendo mudado a função do objeto. Tem a função do objeto e tem a função da obra. O DVD foi feito para reproduzir, para poder, enfim, reproduzir informações. Mas ali, ele está inserido num contexto de mudança do material. E aí a gente bate de encontro com as habilidades que são propostas dentro tanto do Enem, como do PAS, como da UNB. Então, você entender qual é o suporte, qual é o material e qual é a transmutabilidade dele, qual é a utilização dele numa obra ou não. Então, tem essa reflexão sobre isso. Outra coisa importante que a gente tem também sobre isso, sobre essa obra, é que o que está sendo refletido, né, essa Sica que refletia esse poder divino e a luz divina, na verdade, aqui na obra, ela está refletindo as imagens daquilo que a gente hoje considera como o auge da beleza. A gente trata, né, as figuras, A produção cultural, a produção né? cultural, a produção principalmente hollywoodiana, como algo assim inalcançável, algo muito longe da O nossa auge da realidade. sociedade. O auge da sociedade, o auge da beleza, o auge do prestígio, o auge do que determina
culturalmente, né? Então, culturalmente, o que a gente vê no filme fala, nossa, eu preciso ter o cabelo igual o daquela mulher. E isso é muito fruto dessa sociedade de consumo. Então, a gente está falando aqui de uma obra que vai trazer tanto esse conceito da memória. Por quê? Porque os DVDs tem filmes ali dos anos 50, tem O Vento Levou, tem filmes que fizeram sucesso, que ganharam Oscar de melhor filme, tem filmes muito antigos, mas que hoje já são descartáveis, descartados, obsoletos. Então é essa reflexão. Em algum tempo, em algum momento, aqueles DVDs representaram o auge, a glória. Eu lembro do primeiro filme que eu vi no DVD. Foi Pearl Harbor, em 2001. E era o tio de um primo meu, e quando eu vi um aparelho de DVD, Uau. eu fiquei assim, caraca, você pegou o VHS também, né? Peguei o finalzinho do Não, VHS. ali, né? Porque eu sou mais velho. No caso, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em VHS. Olha aí. Eu era bem Então, criança. eu peguei fita cassete, eu peguei disquete, eu peguei Atari. Então, assim, antigamente... As coisas evoluíram muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Hoje em dia, nem pendrive se Não, tem, e assim, e vocês já foram ver o preço de um pendrive? Tá caro, tá? Por quê? Porque ninguém tem. É obsoleto. Obsoleto. Se você precisa de O alguma MacBook coisa... não tem nem entrada pra Não. um USB. Não tem. Se você loucura quiser, você tem que isso. comprar um outro cabo que é um hub de outras conexões. Enfim, a tecnologia está mudando tão rápido e isso Essa reflexão tá explícita na obra, está né? explícita. O que já foi muito, muito, muito a evolução da tecnologia hoje é obsoleto, é um material descartável e uma das preocupações dos países, das cidades é o que faremos com essa quantidade de lixo? O que faremos com essa quantidade de processadores, de chips, de componentes, de CDs, de DVDs? Tem que reciclar, tem que fazer alguma coisa com isso. Então tem aí uma muitas reflexão camadas. sobre memória, sobre consumo cultural e sobre esse valor simbólico da obra em si, né? Sobre como essa obra já foi algo muito valorizado, mas que hoje a gente pode descartá-la porque ela já não faz mais parte de uma novidade. Hoje, se ela não estiver dentro de um contexto da internet ou de rapidez, ela já não faz muito sentido. Então, é uma obra que traz muitas reflexões pra gente, e essas reflexões, inclusive, elas são muito valiosas, e aí a gente já está entrando num campo da arte, desde a análise passada da performance, que a sua observação, a forma como você absorve essa obra, ela não é ruim, ela não é descartável, ela é única, e por isso a gente considera ela contemporânea. Depois da performance, a gente já entra nessa materialidade artística de arte contemporânea, assim como é Sica Magnum também. Excelente, eu adorei essa obra, confesso. Legal, né? Dá vontade de ver Análise, aqui, né? dá. Fala assim, quero entrar no CCBB. Quero entrar lá nessa quero sala entrar, e quero isso, ver, quero ter essa sensação, é muito isso. Muito legal. E análise maravilhosa, prof. Obrigada. Obrigado. Então, até o próximo episódio, galera.